Vamos fazer agora a questão 1 da lista de regime transitório. Então, para começar a questão, eu vou analisar o circuito em t igual a 0 menos. Lembrando que em t igual a 0 menos, o indutor ele vai virar um curto e o capacitor ele vira um circuito aberto. Só que essa fonte de corrente é o impulso. Então, antes do zero, ela vale zero. Então, uma fonte de corrente zero vai ser um circuito aberto. Então, o circuito ele vai ficar assim. Um resistor de 1 ohm aqui. No lugar do capacitor, vou colocar um aberto. E no lugar do indutor, vou colocar um curto-circuito. E aqui a gente vai ter o resistor de 4 ohms. E o circuito aberto ali da fonte. Pronto, esse é o nosso circuito inicialmente, em t igual a 0 menos. Agora, como não tem nenhum tipo de fonte nesse circuito, não tem fonte de corrente e nem tem fonte de tensão, as condições iniciais vão ser nulas. Então, essa tensão aqui vai ser 0 volt e todas essas correntes aqui vai ser 0 ampere. 0 ampere aqui e 0 ampere aqui. Então, a gente pode falar que a tensão no capacitor VC em 0 menos vale 0 volt e a corrente no indutor IL de 0 menos vale 0 ampere. Agora a gente vai analisar o circuito em t igual a 0. Em t igual a 0, a gente vai considerar a fonte de corrente delta de t, só que agora a gente vai fazer o contrário. O capacitor ele vai virar um curto e o indutor ele vai virar um aberto. Então, a gente vai ficar com o seguinte. A fonte de corrente delta de t o resistor. Aí, no lugar do capacitor, eu vou colocar um curto-circuito. No lugar do indutor, eu vou colocar um aberto. E aqui a gente vai ter o resistor de 4 ohms. A gente analisa o circuito em t igual a 0 só quando tem fonte impulsiva, tá? Porque aí a corrente e a tensão em 0 menos não vai ser a mesma em 0 mais. Então tá. Agora o nosso objetivo é encontrar essa tensão VL de t aqui e essa corrente IC de t aqui, para aí depois jogar na relação constitutiva. Como esse resistor aqui está em paralelo, né? Essa tensão que cai aqui é o VL de t. Tá. E agora o que a gente pode falar? Aqui entra delta de t, né? Nesse nó. Agora a gente pode usar V igual a RI nesse resistor de 1 ohm, porque a tensão que cai sobre ele é VL de t e a corrente que passa nele é o próprio delta de t, porque aqui está um circuito aberto. Então toda essa corrente vai para ele. Então a gente pode falar que o VL de t, V igual a RI, vai ser 1 vezes o delta de t, que é a corrente. Então VL de t é o próprio delta de t. Então a gente guarda isso daqui. Agora, para o IC de t, o que a gente pode falar? Bom, se eu aterro essa parte do circuito, isso aqui vai ser 0 volt e isso aqui também vai ser 0 volt. Ou seja, esse resistor de 4 ohms está em curto. Então, não passa corrente por ele. Então, esse IC de t ele vai voltar para cá, para o delta de t. Ou seja, o IC de t ele é o próprio delta de t também. Pronto, agora que a gente achou isso, a gente usa a relação constitutiva para os dois elementos. Para o indutor, a gente vai ter o seguinte. Para o indutor, a gente tem que o IL
de 0 mais é igual ao IL de 0 menos mais 1 sobre L da integral de 0 menos até 0 mais do meu VL de t, dt. Isso vem do LDI dt, tá? Só que o nosso IL de 0 menos, ele vale 0, que a gente tinha calculado anteriormente. Então, o nosso IL de 0 mais vai ser 1 sobre L. O nosso L vale 2 henries, né? Então, vai ficar 1 sobre 2. Vezes a integral de 0 menos até o 0 mais do delta de t. Só que, por definição, essa integral aqui vale 1. Então, o nosso IL de 0 mais vai ser 1,5 ampere. Agora, a gente faz a mesma coisa para o capacitor. Para o capacitor, a gente vai ter que o VC de 0 mais vai ser igual ao VC de 0 menos mais 1 sobre C da integral de 0 menos até 0 mais do IC de t dt. Aí, mesma coisa, isso aqui vai ficar 1 sobre C. O C vale 0,5, né? 1 sobre 0,5 dá 2. Então, nosso VC de 0 mais vai ser 2 volts. Pronto. Agora a gente vai analisar o circuito em t igual a 0 mais, considerando os elementos, e vai montar a equação diferencial, já que a gente já tem essas condições iniciais. Então, em t igual a 0 mais, aquela fonte de corrente impulsiva não vai estar aparecendo no circuito, porque o impulso ele vai ser zero depois do zero, né? Então, só vai ter os componentes mesmo, resistor, capacitor e indutor. Então, a gente vai ter o seguinte: o resistor de 1 ohm aqui. Aí, em paralelo, a gente tem o indutor. Aqui o resistor de 4. E aqui o capacitor. Pronto. Esse é o circuito, basicamente. 1 ohm, 4 ohms, 2 henries, 0,5 Faraday. Beleza. Agora é aplicar método dos nós aqui, basicamente. O E0 de t, ele vai estar aqui, tá? Eu vou aterrar esse ponto aqui. Então, isso aqui vale E0 de t. Consequentemente, isso daqui também vale E0 de t. Então, continuando. Aqui vai ser a tensão no capacitor. Então, isso aqui é VC de t. Isso aqui também é VC de t. Eu vou falar que essa corrente aqui vale Izão. E a corrente que desce aqui no indutor é o IL de t. Tá, agora método dos nós, nesses dois nós aqui. No nó da esquerda, a gente vai ter o seguinte. Corrente que sai no indutor, IL de t, mais corrente no capacitor, IC de t, mais aquele Izão ali, tudo isso igual a zero. Fiz soma das correntes que saem igual a zero. Tá, agora no nó da direita, vai ser a corrente que passa no resistor de 4 ohms, vai ser VC de t sobre 4. Agora, as correntes Izão e IL de t estão entrando nesse nó, então vai ter um sinal negativo aqui. Então, menos Izão, menos IL de t. Tudo isso igual a zero. Esse menos porque essas duas correntes entram nesse nó. Agora, se a gente somar essas duas equações, o Izão vai cortar com Izão e esse L vai cortar com IL. A gente vai ficar com IC de t mais VC de t sobre 4. Tudo isso igual a zero. Agora, a gente sabe que o IC ele vale C dV dt, né? O nosso C vale 0,5, então isso aqui é 1 meio de dVc dt.
Então, no lugar de C, eu vou colocar 1/2 de dvc dt. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 1/2 de dvc dt mais vc sobre 4, tudo isso igual a zero. Vou multiplicar toda a equação por 4, aí eu vou ficar com vc mais 2 dvc dt, tudo isso igual a zero. Agora a gente usa a separação de variáveis, né? Então a gente vai ficar com o seguinte. dvc sobre vc igual a menos dt sobre 2. Só passar essas variáveis para o lado, o vc para um lado e o dt por outro. Daqui a gente vai tirar que o vc de t vai ser uma constante a vezes a exponencial de menos t sobre 2. Agora a gente impõe a condição inicial, que o vc de 0 vale 2. Quando a gente coloca t igual a 0 aqui, só fica o a. Então, o a vale 2. Então, o nosso vc de t vale 2 exponencial de menos t sobre 2. Pronto, achamos o vc de t. Agora a gente tem que achar o IL de t. Vamos lá. O IL de t, ele é o seguinte. Ó, a tensão que passa... A tensão que cai no indutor de 2 Henrys, ela é o seguinte. Como a corrente está para baixo, a tensão está para cima. Ela está assim. Então, E0 de t menos Vc de t é a tensão que cai no resistor de 2 Henrys. Então, é L DIL dt. Então, isso aqui é 2 DIL dt. Beleza. Só que, outra coisa que eu posso falar. Tá vendo que o IL ele passa pelo resistor de 1 ohm também? Isso aqui é IL. Como o IL está para cima no resistor de 1 ohm, a seta de tensão vai estar para baixo. Ou seja, VC de t menos E0 de t é a tensão no resistor de 1 ohm. Então, vai ser R, que é 1, vezes o I, IL de t. Ou seja, VC menos E0 é o próprio IL. Então, isso daqui é menos IL, porque está ao contrário. Ou seja, a gente acabou de achar outra equação para o IL. Então, a gente tem que o menos IL de t é igual a 2 DIL dt. Jogando tudo para um lado, a gente fica com IL de t mais 2 DIL dt. Tudo isso igual a zero. Aí, de novo, você faz a separação de variáveis. Vou fazer com mais calma agora. IL vai ser menos 2 DIL dt. Agora você passa o dt para lá e esse menos 2 para o lado do dt também. Você vai ficar assim. Menos dt sobre 2 igual a DIL sobre IL. Aí você integra em um dos lados. Aí daqui você tira que o IL de t vai ser uma constante, eu vou chamar de B, exponencial de menos t sobre 2. Só que a condição inicial para o IL é que ele em 0 vale 1/2, né? Cadê? Aqui. IL de 0 mais vale 1/2. Então, essa constante B vai valer 1/2. Então, o nosso IL de t vai ser 1/2 da exponencial de menos t sobre 2. Agora, a gente quer achar o E0 de t. Quem é o E0 de t? Já tem nessa equação aqui. O VC de t menos o E0 de t ficou 1 vezes IL de t, ou seja, IL de t. Então, o E0 de t, só passar para o lado direito da equação. Vai ficar VC de t menos IL de t. Ou seja, isso aqui vai ficar 2 exponencial
de menos t sobre 2 menos 1 meio exponencial de menos t sobre 2. 2 menos 1 meio dá 3 meios, ou seja, isso aqui é 3 meios exponencial de menos t sobre 2 para t maior do que zero.